Minha gente, que bom que vocês vieram. Hoje eu vou precisar de vocês por perto, porque essa história que eu trouxe não é fácil de contar. Tem dor, tem medo, mas também tem uma coisa bonita que só o amor verdadeiro consegue fazer. Fica comigo até o final. O barulho que eu carrego comigo desde menina é o de casco batendo na terra seca. Centenas de cascos, todos de uma vez. Um estrondo que fazia o chão tremer debaixo das minhas canelas finas e a poeira vermelha subir tão grossa que tampava o sol do meio-dia. Foi nesse barulho, no meio de um estouro de boiada que quase me levou junto, que eu entendi uma coisa que nenhuma menina da minha idade deveria ter entendido: que o laço de sangue nem sempre é laço de amor. E que, às vezes, quem não tem obrigação nenhuma de te proteger é justamente quem atravessa o fogo por você. Meu nome é Linda Flor. Eu sei que é um nome comprido, um nome que chama a atenção. Meu padrasto escolheu esse nome para me chamar desde que eu era bem pequenina e ele chegou na nossa casa. Disse que eu era a flor mais bonita daquele terreiro de chão batido. E eu carreguei esse nome com orgulho a vida inteira, porque foi o único presente verdadeiro que a minha infância me deu. Eu nasci no interior do Piauí, numa terra tão seca que a gente ouvia o chão estalar quando pisava. A nossa casa era de taipa, com telhado de palha remendado com pedaço de lata velha. Não tinha forro, não tinha piso. O chão era de barro liso que minha mãe mandava eu varrer todo santo dia antes do sol esquentar. A cozinha ficava do lado de fora, num puxadinho coberto de palha, com um fogão de lenha que fumegava tanto que a fumaça entrava nos olhos da gente e ardia até a alma. Mas era ali, perto daquela fumaça, que eu me sentia protegida. Porque era ali que o Josué ficava sentado, no toco de madeira, descascando mandioca ou trançando corda de sisal, sempre assobiando uma modinha qualquer que ele inventava na hora. Josué não era meu pai de sangue. Meu pai verdadeiro eu nunca conheci. Minha mãe dizia que ele tinha ido embora antes de eu nascer, que era um homem fraco que não aguentou a dureza do sertão. Mas o Josué chegou quando eu ainda engatinhava no terreiro, e desde o primeiro dia ele me tratou como filha. Ele era magro, tinha as mãos grossas de quem trabalhava desde antes do sol nascer, e o rosto queimado de tanto sol que a pele dele tinha a cor da terra vermelha daquele chão. Mas os olhos dele... os olhos do Josué tinham uma doçura que eu nunca mais vi em homem nenhum. Quando ele me olhava, eu sentia que existia no mundo, que eu não era só mais uma boca para alimentar naquela seca sem fim. Josué cuidava dos cavalos da fazenda grande do seu Raimundo. Saía de madrugada, quando o céu ainda estava escuro e o sereno molhava a grama rala do pasto. Voltava no fim da tarde, com o corpo moído, mas sempre trazia alguma coisa para mim e para os meninos. Às vezes era uma fruta do mato que ele achava no caminho: cajá, murici ou um punhado de pitomba que ele guardava dentro do chapéu de palha. Outras vezes era só uma pena de passarinho colorida, que ele colocava atrás da minha orelha e dizia que eu parecia uma princesa do sertão. Eu ria tanto que minha barriga doía. Os meninos eram meus irmãos, por parte de mãe e do Josué. Beto era o mais velho dos dois, um menino calado, sério demais para a idade que tinha. Vivia grudado no Josué, imitando tudo que ele fazia. Se o Josué trançava corda, o Beto sentava do lado e tentava trançar também, com aqueles dedos finos de criança que não conseguiam apertar o nó direito. Se o Josué assobiava, o Beto tentava assobiar, mas só saía um sopro fraco que fazia a gente cair na risada. Já o Lúcio era o caçula, o mais novo de todos nós. Esse era o oposto do irmão. Falava pelos cotovelos, corria pelo terreiro feito um bicho solto, vivia com o joelho ralado e a cara suja de terra. Lúcio tinha o sorriso mais largo que eu já vi numa criança. Um sorriso que iluminava aquele casebre escuro, como se alguém tivesse acendido um candeeiro no meio da sala. Aqui no canal, a gente formou uma verdadeira família, daquelas que puxa a cadeira lá para fora e senta na calçada no fim da tarde para prosear. Por isso, não me deixa falando sozinha. Escreve seu nome aqui embaixo para mim.
E me conta uma coisa. Você também é daquela época em que a gente brincava no terreiro até a mãe chamar para dentro e dormia com a porta encostada sem medo de nada? Quero saber quem é do meu tempo. Se você quer saber o que aconteceu comigo, fica aqui do meu lado. Essa história tem muito mais do que parece. E depois tinha a minha mãe, a Maura. Minha filha, eu preciso falar da minha mãe com cuidado, porque eu passei a vida inteira tentando entender aquela mulher. E até hoje, com essa idade que eu tenho, com os cabelos todos brancos e o coração já cansado de bater, eu ainda não sei se entendi. A Maura era bonita. Isso ninguém podia negar. Tinha o cabelo preto e liso que ela penteava com vaidade toda manhã, olhando num espelhinho rachado que ela guardava dentro de uma lata de goiabada vazia. Tinha a pele lisa, os lábios cheios e um jeito de andar que chamava a atenção de qualquer homem que passasse naquela estrada de chão. Mas a beleza da minha mãe querida era uma beleza inquieta. Uma beleza que não se conformava com aquele telhado de palha, com aquele fogão de lenha, com aquela vida de lavar roupa no riacho e cozinhar com o que tinha. A Maura olhava para o nosso casebre com uma expressão que eu, menina, não sabia nomear. Hoje eu sei o que era. Era nojo, era vergonha. Ela suspirava pelos cantos, ficava horas na porta, olhando para a casa grande da fazenda, que ficava lá no alto do morro, com as janelas iluminadas à noite por lampião de querosene que brilhava de longe feito estrela caída. Ela via as mulheres da casa grande passarem na estrada com vestido engomado, sombrinha na mão, e eu percebia a mandíbula dela travar, os olhos estreitarem. Ela queria aquilo, queria o vestido, a sombrinha, o chão de ladrilho, a criadagem. E eu, menina boba, achava que era só sonho de mulher cansada. Achava que ia passar. Mas não passou, porque quando a vaidade encontra uma porta aberta, ela entra e leva tudo que encontra pela frente, inclusive o amor que uma mãe deveria ter por uma filha. E a porta que se abriu para a vaidade da minha mãe tinha nome: Seu Raimundo. Seu Raimundo era o capataz da fazenda grande. O braço direito do dono das terras, o homem que mandava e desmandava naquele pedaço de sertão como se fosse dono de tudo e de todos. Era um homem grande, de ombros largos, com um bigode grosso que ele alisava com os dedos quando estava pensando em maldade. Andava sempre de bota de couro até o joelho, gibão pesado mesmo no calor, e carregava um chicote enrolado no cinto que ele nunca largava. Os peões da fazenda abaixavam a cabeça quando ele passava. As mulheres do povoado atravessavam a rua para não cruzar com ele. Até os cachorros da fazenda encolhiam o rabo quando ouviam o barulho daquela bota pisando no cascalho. Eu tinha pavor daquele homem. Pavor de verdade, daquele que gela a barriga e faz a gente querer sumir. Toda vez que ele passava a cavalo perto da nossa casa, eu corria para trás do fogão e ficava ali, encolhida, sentindo o cheiro da fumaça e rezando baixinho para ele ir embora. E o pior é que nos últimos tempos, toda vez que ele passava, ele olhava para o nosso casebre de um jeito diferente. Não era o olhar de quem fiscaliza, era o olhar de quem calcula, de quem escolhe. E eu, sem saber, já tinha sido escolhida. A vida naquela região do Piauí era dura feito pedra de amolar. A gente não escolhia o que comer, comia o que a terra dava. E naquela época, a terra andava dando pouco. A seca tinha chegado mansinha, como sempre chegava, secando primeiro o riacho fino que passava atrás da nossa casa, depois matando o capim do pasto, depois rachando o chão do terreiro até parecer couro de jacaré velho. As galinhas pararam de botar. A mandioca que o Josué tinha plantado no início das águas murchou antes de criar raiz. E o silêncio da fome, que é diferente de qualquer outro silêncio, foi tomando conta do nosso casebre devagarzinho, como fumaça que entra por debaixo da porta. O Josué nunca reclamava. Ele acordava antes de todo mundo, quando o céu ainda tinha aquela cor de cinza fria, e ia para a fazenda grande cuidar dos cavalos do seu Raimundo. Voltava no fim do dia com as costas molhadas de suor e um cheiro forte de couro e capim pisado. Sentava no toco de madeira perto do fogão,
tirava o chapéu de palha e passava a mão no rosto devagar, como se estivesse limpando o cansaço. Eu ficava olhando para ele de longe, encostada no batente da porta, e sentia uma coisa no peito que na época eu não sabia o que era. Hoje sei. Era gratidão misturada com medo. Gratidão por ele estar ali, e medo de que um dia ele fosse embora também, igual ao meu pai verdadeiro. Mas o Josué não ia embora. Mesmo nos dias mais difíceis, quando a panela ficava no fogo só com água e um punhado de farinha rala, ele dava um jeito de inventar alguma coisa para os meninos rirem. Pegava um pedaço de madeira e talhava um cavalinho torto para o Lúcio. Ensinava o Beto a fazer armadilha de passarinho com graveto e barbante. Não para pegar, ele fazia questão de explicar, mas para aprender a ter paciência. E para mim, ele guardava sempre o melhor: as histórias. Toda noite, depois que a Maura apagava o candeeiro e ia dormir, o Josué ficava sentado na porta da casa, com a lua alumiando o terreiro, e me contava casos do tempo dele de menino. Histórias de onça que rondava o curral, de rio que enchia de repente e levava tudo, de homem valente que enfrentou cobra grande no meio do mato. Eu sentava no chão de terra, com o queixo apoiado nos joelhos, e ouvia sem piscar. Aquelas histórias eram o meu tesouro. Eram maiores do que qualquer vestido engomado, maiores do que qualquer chão de ladrilho, porque naquelas histórias eu era alguém. Eu era a menina que o Josué achava importante o bastante para sentar e conversar no fim do dia, quando o corpo dele já não aguentava mais nada. A Maura não participava desses momentos. Ela ficava dentro de casa, deitada na rede, abanando o rosto com um leque de palha que ela mesma tinha trançado. Às vezes, eu ouvia ela suspirar tão fundo que parecia que o ar do mundo inteiro não era suficiente para encher o peito daquela mulher. A minha mãe vivia numa insatisfação que não tinha fundo. Era como poço seco. Por mais que chovesse, nunca enchia. Durante o dia, enquanto o Josué estava na fazenda, a Maura fazia as coisas da casa com uma pressa raivosa. Lavava a roupa batendo com tanta força na pedra do riacho que as peças voltavam com marca de tanto esfregão. Varria o terreiro, levantando uma nuvem de poeira vermelha que ficava pairando no ar quente. Cozinhava o pouco que tinha sem nenhum carinho, jogando as coisas na panela como se cada ingrediente fosse um insulto. E entre uma tarefa e outra, ela parava, olhava para as próprias mãos, mãos que já tinham um calo de tanto trabalho, e eu via a raiva subir no rosto dela, feito brasa acesa. A Maura tinha vergonha da nossa vida, vergonha do telhado remendado, vergonha da roupa desbotada que a gente usava, vergonha de não ter um espelho inteiro para se olhar. Quando alguma vizinha passava na frente da nossa casa, a Maura esticava o corpo, arrumava o cabelo e forçava um sorriso que não chegava nos olhos. Mas quando a vizinha sumia na curva da estrada, o sorriso caía e a expressão que ficava era uma coisa escura, pesada, que fazia eu sentir um frio na espinha mesmo com o sol rachando lá fora. Eu lembro que uma vez, a mulher do feitor da fazenda passou pela nossa porta montada numa mula mansa, com um vestido de chita florido e um lenço de seda amarrado no pescoço. A Maura ficou parada na porta, olhando aquela mulher passar. Não disse nada. Mas quando voltou para dentro, pegou o espelhinho rachado da lata de goiabada, olhou para o próprio rosto e resmungou para ela mesma que não tinha nascido para aquela vida. Eu estava ali perto, socando milho no pilão, e ouvi. Não entendi direito o que ela queria dizer, mas alguma coisa naquele resmungo me arrepiou inteira, como vento frio de madrugada em noite quente. O Josué sabia que a Maura não era feliz. Ele tentava, do jeito dele, silencioso e manso. Trazia para ela uma flor do campo quando achava no caminho. Consertava a rede que estava frouxa. Uma vez ele passou um tempão talhando um pente de madeira para ela pentear o cabelo, porque o pente velho tinha quebrado. Quando ele entregou, com aquele sorriso tímido de homem que não sabe dizer palavra bonita, a Maura olhou para o pente, virou de um lado, virou do outro e guardou dentro da lata sem dizer obrigada. O Josué ficou ali parado, com a mão ainda estendida no ar,
e eu vi os ombros dele caírem devagar, como se alguém tivesse tirado um pedaço dele por dentro. Eu lembro que chorei escondida nessa época, com o rosto enfiado no pano velho que servia de travesseiro. Não chorei por mim. Chorei pelo Josué. Porque eu era menina, mas já entendia que tem rejeição que machuca mais do que tapa. E a Maura rejeitava o Josué todo dia, de um jeito quieto e constante, como água que vai corroendo a pedra sem fazer barulho. Mas se a Maura tratava o Josué com frieza, com o seu Raimundo era diferente. Toda vez que o capataz aparecia na nossa região do terreiro, montado naquele cavalo escuro, com o chicote pendurado no cinto e a bota reluzindo de graxa, a Maura mudava, a postura dela endireitava. Os olhos ganhavam um brilho que eu nunca via em nenhum outro momento. Ela alisava o cabelo, ajeitava a barra da saia e ficava na porta com um sorriso que dessa vez chegava nos olhos sim. E o seu Raimundo, que não era homem de olhar para a gente pobre, começou a perceber aquilo. Eu vi a primeira vez que ele parou o cavalo na frente da nossa casa e ficou olhando para a Maura. Ela estava na porta, com o cabelo solto, e o sol da tarde batia nela de um jeito que fazia a pele brilhar. O seu Raimundo ficou ali, calado, com aquele bigode grosso cobrindo a boca, e os olhos dele percorreram a minha mãe de cima a baixo, devagar, como quem avalia uma égua na feira. Depois ele olhou para a casa, para o telhado remendado, para o terreiro varrido. E por último ele olhou para mim. Foi rápido. Não durou mais que o tempo de um suspiro, mas eu senti. Senti o peso daquele olhar em cima de mim, como se alguém tivesse colocado uma pedra no meu peito. Não era o olhar de um homem para uma criança, era o olhar de quem faz conta, de quem soma e diminui e chega num resultado que só interessa a ele. Eu larguei o pilão e corri para o fundo do quintal, para perto da cerca de varas, onde as galinhas magras ciscavam no chão duro. Fiquei ali até o barulho do cavalo sumir na estrada. E quando voltei, a Maura estava sentada na porta, com o espelhinho na mão, sorrindo para o próprio reflexo. Num desses fins de tarde, o Josué chegou mais cansado que de costume. Sentou no toco, tirou o chapéu e me chamou para perto. Eu sentei do lado dele e encostei a cabeça no braço suado. Ele não falou nada por um tempo. Só ficou ali, olhando para o terreiro escuro, com o grilo cantando e o cheiro de mato seco entrando pelo nariz da gente. Depois, bem baixinho, quase como se estivesse falando sozinho, ele me pediu que se alguma coisa estranha acontecesse por ali, que eu ficasse sempre perto dele. Sempre. Eu não entendi, mas concordei com a cabeça e apertei o braço dele com as duas mãos, e algo dentro de mim soube, antes mesmo da minha cabeça entender, que aquele pedido não era conversa de pai com filha na hora de dormir. Era aviso. A desgraça não chega de uma vez. Ela vai se aproximando devagar, feito aquelas nuvens escuras que a gente vê lá no fundo do horizonte e pensa que não vão chegar. Mas chegam. E quando chegam, a gente percebe que já estava debaixo da chuva faz tempo, só não queria enxergar. O seu Raimundo começou a aparecer mais perto da nossa casa. Antes ele passava a cavalo pela estrada principal, de longe, e a gente só ouvia o trote e o estalo do chicote que ele carregava no cinto. Mas com o tempo, ele foi mudando o caminho. Passou a cortar pelo terreiro da nossa casa, devagar, com o cavalo escuro pisando forte na terra seca. E toda vez que passava, ele diminuía o passo bem na frente da nossa porta. Olhava para dentro, olhava para a Maura e olhava para mim. Eu comecei a perceber que a Maura ficava diferente nos dias em que o seu Raimundo aparecia. Ela acordava mais cedo, penteava o cabelo com mais capricho, passava um pano úmido no rosto e no pescoço e ficava rondando a porta da frente como quem espera visita. Eu achava estranho, mas não falava nada. Menina, naquela época, não falava. Menina observava, guardava e engolia seco. Teve uma época em que o seu Raimundo começou a mandar coisas para a nossa casa. Primeiro foi um pedaço de carne de sol, embrulhado num pano grosso, que um dos peões trouxe e deixou na nossa porta sem dizer palavra. A Maura pegou aquela carne como se fosse ouro. Cozinhou com um cuidado que eu nunca tinha visto ela ter com comida nenhuma.
Temperou com alho, com pimenta, com um cheiro verde que ela arrancou do canteiro da vizinha. E quando serviu, separou o melhor pedaço e guardou num prato coberto, que ficou em cima do fogão sem ninguém tocar. Eu perguntei para quem era aquele prato, e ela me mandou calar a boca com um olhar tão duro que eu recuei para o canto da cozinha e não abri mais o boca. Depois da carne, veio um saco de farinha branca, daquela boa, que a gente não comprava porque não tinha condição. Depois, veio um corte de tecido florido, com estampa de flor miúda em fundo amarelo claro. A Maura pegou aquele tecido e alisou com as 2 mãos, encostou no rosto, fechou os olhos e respirou fundo, como se estivesse cheirando perfume caro. Eu vi o Josué olhando aquilo da porta do puxadinho, com o rosto fechado e o queixo travado. Ele não disse nada, mas a mão dele, que estava segurando um pedaço de corda de sisal, apertou com tanta força que os nós dos dedos ficaram esbranquiçados. Eu sentia que alguma coisa estava se armando naquela casa, feito armadilha de caçar tatu que a gente não vê no mato até pisar em cima. O ar mudou. O jeito que a Maura olhava para o Josué mudou. Antes era frieza, agora era impaciência, como se ele fosse um estorvo no caminho dela. E o jeito que ela olhava para mim também mudou. Às vezes eu pegava ela me observando de longe, com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Não era carinho. Não era raiva. Era uma coisa calculada, parecida com o olhar que o seu Raimundo tinha quando avaliava o gado na feira. O Beto também sentia. Ele era calado, mas era esperto. Começou a ficar mais grudado em mim, me seguindo pelo terreiro, sentando do meu lado quando eu ia buscar água no riacho que ainda restava. Não falava nada, mas a presença dele ali do lado me dizia que ele também tinha percebido que o vento tinha mudado dentro da nossa casa. Só o Lúcio, que era pequeno demais, continuava correndo pelo quintal, sem notar que o mundo dos adultos estava se rachando bem debaixo dos nossos pés. Eu me lembro que o Josué mudou nessa época também. Ele parou de assobiar. Eu não percebi na hora, porque a gente se acostuma com os sons da casa e só nota quando eles somem. Mas um dia eu estava perto do fogão e percebi o silêncio. Não tinha modinha, não tinha assovio, não tinha cantarolar baixinho. O Josué trabalhava calado, com o rosto duro e os olhos fundos de quem não dormia direito. Ele chegava da fazenda mais tarde e às vezes ficava do lado de fora, encostado no mourão da cerca, olhando para a estrada como se estivesse esperando alguma coisa ruim aparecer. E quando ele me via, tentava forçar um sorriso que não enganava ninguém, muito menos eu, que conhecia cada ruga do rosto daquele homem. A coisa estourou quando menos se esperava. Eu estava no quintal, perto do pilão, quebrando milho seco que o Josué tinha trazido da fazenda. O sol já estava baixando e as sombras das árvores se esticavam pelo chão feito dedos compridos. Eu ouvi o barulho de cavalo se aproximando e o corpo inteiro enrijeceu. Era o trote pesado do cavalo do seu Raimundo, aquele som que eu já reconhecia de longe e que fazia meu estômago embrulhar. Ele parou na frente da casa, mas dessa vez não ficou em cima do cavalo. Desceu. Amarrou o cavalo no mourão da cerca e caminhou até a porta com aquelas botas que faziam a terra estalar. A Maura já estava lá, como se soubesse que ele vinha. Eu fiquei atrás do pilão, encolhida, tentando ouvir. Os dois se afastaram para o lado da casa, perto do pé de juazeiro que dava sombra no terreiro, e ficaram ali um tempo que pareceu uma eternidade. Eu não ouvi tudo. A distância e o vento levavam embora parte das palavras, mas ouvi o suficiente para o chão sumir debaixo de mim. Ouvi o seu Raimundo falar em casamento, ouvi ele falar em mim, e ouvi a Maura, a mulher que me pariu, responder sem hesitar, num tom que não tinha tremor nenhum, que estava de acordo. O seu Raimundo queria me levar, queria me ter como esposa, e em troca, ele prometia para a Maura um lugar na casa grande. Quarto próprio, comida farta, roupa nova, respeito no povoado. Tudo o que a Maura sempre sonhou, tudo o que ela enxergava de longe com aqueles olhos famintos de vaidade. E o preço daquilo tudo era eu. Eu larguei o pilão tão devagar
que o milho escorregou dos meus dedos sem fazer barulho. As pernas tremiam tanto que eu tive que me apoiar na parede de taipa para não cair. O coração batia tão forte que eu tinha certeza que eles iam ouvir. Mas não ouviram. Estavam ocupados demais acertando os detalhes da minha entrega, como se eu fosse um saco de farinha ou uma cabeça de gado trocada na feira. Eu corri para o fundo do quintal. Passei pela cerca de varas, passei pelas galinhas magras, passei pelo pé de um buzeiro seco e fui parar na beira do cercado velho, onde o Josué guardava a ferramenta. Me escondi ali, atrás de um amontoado de enxada velha e arame enrolado, e chorei. Chorei tanto que o corpo inteiro sacudia. Chorei com a boca fechada, porque naquela casa, naquela época, menina não podia fazer barulho nem para sofrer. E no meio daquele choro abafado, uma pergunta martelava na minha cabeça sem parar. Será que o Josué já sabia? Será que era por isso que ele tinha me pedido para ficar perto dele? E se sabia, o que ele ia fazer? Porque contra o seu Raimundo, naquela terra, naquele sertão onde a lei era a vontade de quem tinha poder, um homem simples como Josué não tinha força nenhuma. Ou será que tinha? Depois daquele dia, a casa mudou. Não mudou de lugar, não mudou de tamanho, mas mudou de alma. O ar que a gente respirava dentro daquelas paredes de taipa ficou pesado, grudento, como aquele calor que vem antes de temporal e que aperta o peito da gente sem explicação. Cada pessoa dentro daquela casa virou uma ilha separada, e o silêncio entre nós era mais largo do que o Rio São Francisco em época de cheia. A Maura começou a me tratar diferente. Não era maldade aberta, não era grito nem tapa. Era pior. Era um cuidado falso, enjoativo, que me dava arrepio na espinha. Ela passou a pentear meu cabelo com uma delicadeza que nunca tinha tido antes. Alisava meus fios com a mão e dizia que eu estava ficando moça bonita, que eu tinha sorte de ter puxado a beleza dela. Me dava o melhor pedaço da comida, coisa que nunca acontecia. Antes era sempre o Josué e os meninos primeiro, e eu comia o que sobrava sem reclamar. E quando eu saía para o terreiro, ela me chamava de volta e mandava eu não tomar sol, para não escurecer a pele. Aquele carinho repentino me dava mais medo do que qualquer castigo, porque eu sabia de onde vinha. Eu tinha ouvido a conversa debaixo do juazeiro. Eu sabia que a Maura não estava me cuidando por amor de mãe. Estava me preparando feito mercadoria para entregar limpa e bonita para o comprador. O Josué percebeu a mudança. Ele chegava da fazenda e encontrava a Maura ajeitando meu cabelo ou arrumando minha roupa, e o rosto dele se fechava. Os olhos ficavam duros, a mandíbula travava, e eu via a veia do pescoço dele saltar feito corda esticada. Mas ele não explodia. O Josué era homem de guardar as coisas por dentro, de mastigar a dor em silêncio até engolir. Só que dessa vez eu percebia que ele estava engolindo uma coisa grande demais. Uma coisa que não ia caber dentro do peito dele por muito tempo. Teve uma época em que a Maura recebeu um recado do seu Raimundo por um dos peões da fazenda. O homem chegou a cavalo, entregou um embrulho e saiu sem olhar para trás. Dentro do embrulho tinha um par de sandálias de couro, novinhas, com uma tirinha de enfeite que brilhava no sol. A Maura abriu o embrulho na frente de todo mundo, no meio do terreiro. Tirou as sandálias, virou de um lado, virou do outro e depois olhou para mim com um sorriso que me gelou o sangue. Ela se abaixou, pegou o meu pé e tentou calçar a sandália em mim. O couro era duro e apertava, mas ela forçou, apertou a tira e disse que eu ia usar aquilo no dia que importava. Eu puxei o pé de volta com tanta força que a sandália voou e caiu na poeira. A Maura me olhou com uma raiva fria, daquelas que não grita, mas que corta. Ela pegou a sandália, limpou a poeira com a barra da saia e guardou dentro de casa, na prateleira mais alta, onde eu não alcançava, e saiu andando sem olhar para trás. O Josué estava perto do curral quando isso aconteceu. Eu não sei se ele viu tudo, mas quando nossos olhos se cruzaram, eu vi uma coisa no rosto dele que me fez entender que ele sabia de tudo.
Sabia da proposta, sabia do acordo, sabia que a Maura tinha vendido a minha vida por um chão de ladrilho e um teto que não pingava. O rosto dele não era de raiva, era de uma tristeza tão funda que parecia um poço sem fundo, daqueles que a gente joga uma pedra e nunca ouve o barulho dela bater no chão. Os dias que se seguiram foram os mais sufocantes da minha vida de menina. A Maura passou a me proibir de ir para o terreiro brincar com os meninos. Queria que eu ficasse dentro de casa, quieta, aprendendo a costurar e a cozinhar direito. Mandava eu lavar o rosto com água de flor que ela preparava com pétalas que juntava no mato. Mandava eu andar com a coluna reta, pisar devagar, falar manso. Cada instrução era uma corda que ia se amarrando no meu corpo, me apertando, me moldando numa forma que não era minha. O Beto ficava na porta me olhando com aqueles olhos grandes e tristes. O Lúcio chorava porque eu não saía mais para brincar com ele. E eu, por dentro, ia morrendo aos poucos, como planta que arrancaram da terra e deixaram secando no sol. Mas o pior momento dessa época foi quando eu vi o Josué confrontar a Maura. Eu estava no quarto, deitada na rede, fingindo que dormia. Ouvi a voz dele, abafada, vindo do lado de fora. Não era grito. O Josué nunca gritava. Era uma voz trêmula, pesada, de homem que está segurando um vulcão por dentro. E eu ouvi, mesmo sem entender cada palavra, que ele estava pedindo para ela desistir daquela loucura. Que aquilo não era coisa de mãe. Que ele não ia deixar. A Maura respondeu com uma voz cortante que eu conhecia bem. Eu não consegui ouvir tudo, mas o suficiente para entender que ela ameaçou ele. Disse que o seu Raimundo tinha poder para destruir a vida dele, que se o Josué tentasse atrapalhar, ia acabar preso ou coisa pior, que naquela terra o capataz era a lei e que um agregado como ele não tinha direito de opinar em nada. O silêncio que veio depois daquela conversa era o silêncio mais pesado que eu já senti na vida. Era como se o ar tivesse virado chumbo e a casa inteira estivesse afundando devagar num pântano escuro. Eu fiquei na rede com os olhos abertos, olhando para o teto de palha, sentindo as lágrimas escorrerem pelo canto do rosto sem limpar. E uma parte de mim, a parte de menina que ainda acreditava que mãe é sinônimo de proteção, morreu ali naquela rede, naquele silêncio. Mas outra parte nasceu. Uma parte dura, feita de medo e de esperança misturados. Porque eu lembrei do que o Josué tinha me pedido, para ficar sempre perto dele. E naquele momento, eu entendi que aquilo não era um conselho. Era um plano. O Josué estava tramando alguma coisa. Eu não sabia o quê. Mas o jeito que ele olhava para a estrada, o jeito que ele observava o curral da fazenda quando passava, o jeito que ele media as distâncias com os olhos quando achava que ninguém estava vendo, tudo aquilo me dizia que dentro daquele homem calado e simples, uma decisão estava sendo tomada. Uma decisão que ia mudar tudo. E eu, menina assustada, sozinha dentro daquela casa que já não era minha, fiz a minha própria decisão. Eu ia ficar perto do Josué, custasse o que custasse. A gente sabe quando o tempo está se fechando contra a gente. Não precisa ninguém avisar. O corpo sente, a pele arrepia, o estômago se encolhe igual criatura encurralada. E eu, menina do sertão, criada no meio de bicho e de mato, sabia ler os sinais tão bem quanto sabia ler o céu antes da chuva. E todos os sinais daquela casa estavam me dizendo a mesma coisa. O tempo estava acabando. A Maura começou a arrumar a casa com um capricho que nunca teve. Varreu o terreiro inteiro, espalhou areia branca na entrada, lavou a frente da porta com água que a gente mal tinha para beber. Pegou o corte de tecido florido que o seu Raimundo tinha mandado e começou a costurar à noite, na beira do candeeiro, com os dedos rápidos e a boca apertada de concentração. Eu observava de longe, da minha rede, com o peito tão apertado que mal conseguia respirar, porque eu sabia para quem era aquela roupa. Eu sabia que aqueles pontos de agulha estavam costurando o meu destino numa forma que eu não escolhi. Ela costurou um vestido. Simples, mas bem feito, com a estampa de flor miúda em fundo amarelo claro. Quando ficou pronto, ela segurou no ar
esticou as costuras, conferiu a bainha e guardou pendurado num prego da parede, coberto com um pano limpo para não sujar. Parecia roupa de defunto esperando o enterro. E de certo modo era, porque a menina que eu era ia morrer no dia em que vestisse aquilo. Os preparativos da Maura ficavam cada vez mais visíveis. Ela passou a separar coisas numa trouxa que ia crescendo no canto do quarto. O espelhinho rachado, o pente que o Josué tinha talhado e que ela nunca agradeceu, um pedaço de sabão de coco que ela guardava para a ocasião especial e um frasco pequeno de água de cheiro que apareceu na nossa casa sem explicação, provavelmente mais um agrado do seu Raimundo. Aquela trouxa era a mudança da Maura. Ela já estava com um pé na casa grande, mesmo antes de eu ser entregue. Na cabeça dela, o negócio já estava feito. E o seu Raimundo também mostrava que a coisa era séria. Ele passou a mandar mais presentes, agora maiores, mais pesados. Um saco de arroz branco que a gente não via fazia tempo. Uma lata de banha de porco que cheirava a gordura limpa. Uma garrafa de querosene para o candeeiro. E cada presente que chegava, a Maura recebia com aquele sorriso satisfeito de quem sabe que está ganhando o jogo. Ela nem tentava esconder mais. Guardava tudo à vista, como se quisesse que o Josué visse, que os meninos vissem, que eu visse. Como se estivesse dizendo sem abrir a boca que a decisão estava tomada e que ninguém ia mudar aquilo. O Josué via tudo. Mas a reação dele não era a que eu esperava. Ele não gritava, não quebrava as coisas, não batia na mesa. Ele ficava quieto, com aquela quietude de homem que está juntando lenha por dentro para uma fogueira que ninguém ainda consegue ver. E eu comecei a notar coisas. Coisas pequenas, que quem não conhecia o Josué não ia reparar, mas que para mim eram visíveis que nem pegada fresca na lama. Ele mudou o caminho que fazia para ir à fazenda. Antes ia pela estrada principal, direto. Agora ele dava uma volta maior, passando pela beira da rodovia que cortava a região, aquela estrada de chão larga por onde passavam os caminhões que iam para o norte. Eu sei disso porque uma vez fui buscar graveto no mato e vi ele parado na beira daquela rodovia, olhando para os dois lados, medindo alguma coisa com os olhos que eu não entendia. Quando ele me viu, mudou de direção rápido e fingiu que estava procurando lenha. Mas eu percebi. Outra coisa que eu percebi foi o jeito que ele observava o curral da fazenda grande. O curral ficava num terreno cercado perto da estrada, com uma porteira grossa de madeira que os peões trancavam com um travessão pesado. Dentro daquele curral ficavam dezenas de bois, apertados, agitados pelo calor, batendo o casco na terra e mugindo baixo. O Josué passava perto do curral todo dia no caminho da fazenda, mas agora ele diminuía o passo, olhava para a porteira, olhava para a tranca, olhava para os bois. E eu via os lábios dele se moverem devagar, como se estivesse fazendo conta na cabeça. Eu não juntei as peças na hora. Eu era menina, estava com medo, estava sufocada pela certeza de que em pouco tempo iam me arrancar dali e me jogar nos braços de um homem que me causava pavor. Mas alguma coisa no fundo da minha cabeça, uma vozinha teimosa que não se calava, me dizia que o Josué não era homem de ficar parado vendo a desgraça acontecer. Ele podia ser pobre, podia ser agregado, podia não ter terra nem nome naquele sertão. Mas ele tinha uma coisa que o seu Raimundo, com toda a sua bota reluzente e todo o seu chicote enrolado, nunca ia ter. Ele tinha amor. E amor, quando é de verdade, inventa saída onde não existe porta. Nessa mesma época, o Beto adoeceu. Pegou uma febre que não passava, ficou tremendo na rede, com o corpo quente e os olhos vidrados. A Maura mal olhou para ele. Mandou eu dar um chá de qualquer mato e foi cuidar da trouxa dela no canto do quarto. Foi o Josué que passou a noite inteira acordado, pondo pano molhado na testa do menino, soprando a pele quente dele, murmurando palavras mansas que eu não conseguia ouvir, mas que faziam o Beto se acalmar e fechar os olhos. Eu fiquei sentada no chão, do outro lado da rede, segurando a mão do Beto por baixo do pano que servia de cobertor. E ali,
naquela madrugada abafada, com o cheiro de suor e de erva fervida enchendo a casa, eu olhei para o Josué e ele olhou para mim. Nenhum de nós falou. Mas naquele olhar passou tudo o que precisava passar. Ele estava me dizendo que não ia me abandonar, que eu era filha dele, sangue ou não sangue, papel ou não papel, e que ele ia fazer o que precisasse ser feito. A febre do Beto baixou. Ele melhorou em poucos dias e logo já estava de pé, calado como sempre, seguindo o Josué pelo terreiro. Mas alguma coisa naquela noite de vigília me mudou por dentro. Eu deixei de ser só uma menina com medo. Eu virei uma menina com medo que confiava em alguém. E essa diferença, querida, é a diferença entre afundar e continuar nadando, porque a tempestade estava chegando. E quando ela chegasse, só ia sobrar quem tivesse alguém para segurar a mão. Tem hora na vida da gente que o medo para de ser medo e vira outra coisa. Não sei explicar direito. É como quando a gente segura a respiração debaixo da água por tempo demais e o corpo para de lutar e aceita. Não é paz. Não é conformidade. É uma espécie de silêncio por dentro que vem quando a gente entende que o pior já foi decidido e que só resta esperar ele chegar. Eu entrei nesse silêncio nos dias que antecederam a minha entrega. A Maura já andava pela casa com um ar de dona, organizando tudo com uma pressa alegre que me revirava o estômago. Ela lavou meu cabelo com sabão de coco e água morna que esquentou no fogão, coisa que nunca tinha feito. Passou os dedos nos meus fios com uma suavidade que em outro tempo teria me feito chorar de alegria, mas que agora me dava náusea. Enquanto lavava, ela cantarolava uma cantiga velha, dessas que as mães cantam para as filhas quando estão felizes. E aquilo, querida, aquilo era o que mais doía, porque a Maura estava feliz. Genuinamente feliz. Feliz de um jeito que eu nunca tinha visto em todos os anos que vivi debaixo daquele teto. E a felicidade dela era feita da minha desgraça. Eu ficava sentada no toco de madeira onde o Josué costumava sentar, olhando para o terreiro vazio, e tentava imaginar a vida que me esperava na casa do seu Raimundo. Tentava imaginar as mãos grossas daquele homem, o cheiro de couro e suor de cavalo que ele carregava, o bigode áspero, os olhos que nunca tinham doçura nenhuma. Tentava imaginar dormir ao lado de alguém que me causava um pavor tão grande que o corpo inteiro tremia só de pensar. E toda vez que essa imagem se formava na minha cabeça, eu sentia um enjoo subir do estômago e apertar a garganta, e tinha que me curvar para a frente e respirar fundo para não vomitar ali mesmo na terra seca. O Lúcio, coitado, não entendia nada do que estava acontecendo. Ele chegava perto de mim com aquele sorriso enorme e me puxava pela mão para ir brincar, e eu não conseguia. As pernas não obedeciam, os braços ficavam moles, e eu só conseguia alisar a cabeça dele e mandar ele ir brincar sozinho. Ele saía correndo, mas voltava pouco depois, sentava do meu lado e ficava ali, quieto pela primeira vez na vida, como se o corpo pequeno dele tivesse captado a tristeza que eu não conseguia esconder. O Beto, que já estava bom da febre, virou minha sombra. Ia para onde eu ia. Se eu levantava, ele levantava. Se eu sentava, ele sentava do lado. Não falava nada, porque o Beto nunca foi de falar, mas a presença dele era um muro fino, de menino, que não ia segurar o vento se o vendaval viesse, mas que estava ali mesmo assim. E eu amava aquele menino por isso. Amava de um jeito que apertava o peito e fazia os olhos arderem. O Josué continuava saindo cedo e voltando no fim do dia. Mas eu reparava que ele voltava diferente. Tinha uma agitação contida no corpo dele. Um jeito de mexer as mãos como se estivessem inquietas demais para ficarem paradas. Ele olhava para mim quando chegava, um olhar rápido mas firme, e depois ia direto para o fundo do quintal, onde ficava um tempo sozinho antes de entrar em casa. Eu não sabia o que ele fazia ali, não ousava seguir, mas via que quando ele voltava do fundo do quintal, os olhos dele tinham uma determinação que eu nunca tinha visto. Uma coisa dura, afiada, como lâmina de faca nova. Nessa época aconteceu uma coisa que eu nunca esqueci.
A Maura estava sentada na porta, costurando a barra do vestido que ia ser meu, e eu estava no puxadinho da cozinha, debulhando feijão velho num prato de esmalte lascado. O Lúcio brincava no terreiro, correndo atrás de uma galinha magra que fugia dele com um cacarejar desesperado. E do nada, sem nenhum motivo que eu conseguisse entender, a Maura levantou a cabeça da costura, olhou para mim e me chamou com um gesto de mão. Eu fui. Fui devagar, arrastando os passos, com o prato de feijão ainda na mão. Ela mandou eu sentar perto dela. Eu sentei. E então ela fez uma coisa que me desarrumou inteira. Ela esticou a mão e passou os dedos no meu rosto, de leve, do meu queixo até a testa. E os olhos dela, que eram quase sempre duros ou calculados, estavam molhados. Brilhavam com uma coisa que parecia tristeza, ou remorso, ou sei lá o quê. Durou um instante, menos que um instante, porque logo ela piscou, enxugou os olhos com as costas da mão e voltou a costurar como se nada tivesse acontecido. Eu fiquei paralisada. Aquele toque, aquele segundo de maciez no rosto da Maura me destruiu mais do que toda a crueldade dos dias anteriores. Porque me mostrou que em algum canto escondido daquela mulher, debaixo da vaidade e da ambição e do egoísmo, ainda existia uma fagulha de mãe. Uma fagulha tão pequena que não tinha força para mudar nada, mas grande o suficiente para me fazer sentir a dor do que eu estava perdendo. Eu não estava perdendo só a minha liberdade. Eu estava perdendo a possibilidade de ter uma mãe. E essa perda, querida, é uma ferida que não cicatriza nunca. Arde até hoje, quando eu passo a mão no meu próprio rosto e lembro daqueles dedos. Nessa mesma época, o Josué fez uma coisa que me chamou a atenção. Ele juntou num saco de estopa as poucas coisas que importavam: a faca de cortar sisal, um cantil de água, uns pedaços de rapadura enrolados em folha de bananeira e a corda de laço que ele usava na fazenda. Escondeu tudo atrás do cercado velho, no fundo do quintal, coberto com palha seca. Eu vi. Ele não sabia que eu vi, mas eu vi. E naquele momento, com o coração disparado e as mãos suando frio, eu entendi que o Josué não estava se conformando. Ele estava se preparando. Não sei dizer se foi alívio ou se foi mais medo. Talvez tenha sido os dois juntos, misturados feito água com terra depois da chuva, virando uma lama densa que grudava na alma e não deixava eu pensar direito. Mas uma coisa eu sabia com certeza. Quando o Josué decidia alguma coisa, ele ia até o fim. E qualquer que fosse o plano dele, eu ia junto. Porque entre o destino que a Maura tinha escolhido para mim e o desconhecido que o Josué estava armando na surdina, eu preferia o desconhecido. 1000 vezes o desconhecido. A gente carrega na memória os dias que mudam tudo. Não lembra o dia certinho, não lembra a hora, mas lembra os detalhes. O cheiro, a cor do céu, a posição do sol, o gosto que ficou na boca. E o que eu lembro do dia em que a verdade me acertou por inteiro é o cheiro de rapadura queimando no fogo, porque a Maura estava fazendo um doce para receber o seu Raimundo, que viria acertar os últimos detalhes. Eu já sabia do trato, já tinha ouvido a conversa debaixo do juazeiro, mas saber pela metade é diferente de saber por inteiro. É como ver cobra pela metade no mato. A gente sabe que é cobra, mas não sabe o tamanho, não sabe se é venenosa, não sabe para que lado ela vai atacar. E nesse dia, eu vi a cobra inteira. O seu Raimundo chegou no meio da manhã, mas dessa vez não veio a cavalo. Veio numa charrete puxada por uma mula gorda, com um peão dirigindo e ele sentado atrás, de perna cruzada, com um chapéu de couro novo que brilhava no sol feito carapaça de besouro. A charrete parou na frente da nossa casa e ele desceu devagar, com a calma de quem sabe que o mundo inteiro espera por ele. A Maura já estava na porta, com o cabelo penteado e a roupa mais limpa que ela tinha. Sorria com todos os dentes, e aquele sorriso me embrulhava o estômago. Eu estava no lado da casa, agachada perto do pé de juazeiro, fingindo que juntava graveto. O Beto estava comigo, calado como sempre, empilhando pedrinhas no chão com aquela paciência de menino velho. E dali, escondida pela sombra da árvore, eu vi e ouvi o que não devia.
O seu Raimundo entrou na casa com a Maura. Ficaram lá dentro um tempo. Eu ouvia a voz grossa dele, pausada, como quem dita ordem que não aceita resposta. E ouvia a voz da Maura, mansa, quase doce, concordando com tudo num tom que eu nunca ouvi ela usar com o Josué. Ela estava servindo ele, tratando ele como patrão, como homem importante. E cada pedaço daquela voz mansa me cortava por dentro feito lâmina cega, que não corta limpo, que rasga. Quando eles saíram para o terreiro, o seu Raimundo olhou ao redor com aquele jeito de dono que ele tinha. Olhou para o telhado remendado, para a parede de taipa rachada, para o fogão do puxadinho e fez uma cara de desprezo que nem tentou esconder. Depois, olhou para a Maura e fez um gesto largo com a mão, apontando para a direção da casa grande, lá no alto do morro. A mensagem era clara, sem precisar de palavra nenhuma. Aquilo ali era o que ela ia ganhar em troca. O telhado que não pinga, o chão que não é de barro, a vida que ela sonhava enquanto olhava para o espelhinho rachado. E então, ele olhou para o lado da casa, para onde eu estava. O corpo inteiro me gelou. Eu me encolhi atrás do tronco do juazeiro, mas era tarde. Ele já tinha me visto. E o sorriso que apareceu debaixo daquele bigode grosso me deu um enjoo tão forte que eu tive que tapar a boca com as duas mãos para não fazer barulho. Era o sorriso de quem confere a mercadoria antes de pagar. De quem olha o gado, examina o dente, apalpa a costela e decide que vai levar. O Beto, do meu lado, parou de empilhar pedrinhas. Eu senti a mão dele agarrar a barra da minha saia com uma força que eu não sabia que aqueles dedos finos tinham. Ele também tinha visto o sorriso. E mesmo pequeno, mesmo sem entender tudo, ele entendeu o suficiente. O seu Raimundo foi embora pouco depois. Subiu na charrete, ajeitou o chapéu e saiu pelo caminho de terra sem olhar para trás. A Maura ficou na porta, com as mãos na cintura e o peito estufado, olhando a charrete sumir na poeira, com uma expressão de vitória que me dava vontade de gritar. Quando a poeira baixou, ela entrou em casa e eu ouvi ela mexendo nas coisas, arrumando, organizando, cantarolando de novo aquela cantiga que me rasgava por dentro. O Josué não estava em casa quando o seu Raimundo veio. Estava na fazenda, trabalhando. Mas quando voltou no fim do dia, bastou ele olhar para o terreiro, as marcas de roda da charrete na terra, a areia branca espalhada, o cheiro adocicado de rapadura que ainda pairava no ar, para entender que a visita tinha acontecido. O rosto dele se fechou. Não de raiva, de resolução. Era o rosto de um homem que acabou de ouvir o sino tocar e sabe que a hora chegou. Pouco tempo depois da visita da charrete, o Josué me encontrou no fundo do quintal. Eu estava sentada perto do cercado velho, abraçando os joelhos, com o rosto inchado de tanto chorar escondido. Ele chegou devagar, se abaixou perto de mim e ficou ali, em silêncio, do meu lado. O cheiro dele era de suor, de terra, de couro de cavalo, o cheiro de segurança, o cheiro de casa verdadeira. Ele não falou o que ia fazer. O Josué nunca foi homem de explicar as coisas antes de fazer. Mas ele fez uma coisa que me disse tudo sem precisar de palavra. Ele tirou de dentro da camisa um pedaço de pano amarrado, abriu na minha frente e me mostrou. Dentro tinha uns trocados miúdos, moedas gastas que ele juntou sabe Deus como, e um pedaço de papel dobrado que parecia ser algum tipo de mapa ou anotação de caminho. Ele me mostrou, guardou de volta dentro da camisa e me olhou nos olhos com uma firmeza que eu sinto até hoje quando fecho os meus e lembro. Eu entendi. Não precisou mais nada. Ele ia me tirar dali. Ia tirar eu e os meninos. Não sabia como, não sabia quando, não sabia para onde. Mas sabia que ia. E a certeza daquele olhar me segurou de pé quando tudo dentro de mim queria desabar. O Beto apareceu do nada, como sempre fazia, e sentou do outro lado do Josué. O Josué passou o braço em volta do menino, puxou ele para perto e ficou ali, com um filho de cada lado, olhando para o céu escuro do sertão, onde as estrelas brilhavam tão perto que parecia que a gente podia esticar a mão e arrancar uma.
Lúcio já dormia na rede, com aquele sono pesado de criança que ainda não sabe que o mundo pode ser cruel. E eu agradeci a Deus naquele momento por ele ser pequeno demais para entender. Porque o que ia acontecer nos dias seguintes não era coisa para a criança ver. Não era coisa para ninguém ver. Mas a vida no sertão nunca pediu licença para ser dura. E a parte mais dura ainda estava por vir. Eu acordei com o cheiro de sabão de coco e água de cheiro. A Maura estava de pé antes do sol, o que era raro para uma mulher que gostava de esticar na rede até a claridade entrar pela fresta da janela. Mas naquele dia, ela se levantou no escuro, acendeu o candeeiro e começou a se arrumar com um cuidado que eu nunca tinha visto. Penteou o cabelo devagar, dividiu no meio, prendeu com um grampo de metal que eu não sabia que ela tinha. Vestiu a saia mais limpa, a blusa sem remendo, e passou um pouco da água de cheiro atrás das orelhas e nos pulsos. Ela estava se preparando para uma festa. E a festa era a minha entrega. Eu fiquei na rede, com os olhos abertos no escuro, sentindo o coração bater tão forte que eu tinha medo dele estourar dentro do peito. As pernas não queriam me obedecer. O corpo inteiro estava gelado, mesmo com o calor que já começava a subir da terra antes mesmo do sol aparecer. Eu queria levantar e correr. Correr para o mato, correr para a estrada, correr para qualquer lugar que fosse longe daquela casa. Mas eu não conseguia mexer. O medo tinha me pregado na rede, feito bicho preso em armadilha. A Maura veio me buscar. Chegou perto da rede, puxou o pano que me cobria e mandou eu levantar com um gesto firme de mão. Eu levantei devagar, com as pernas bambas e a boca seca. Ela me levou para o puxadinho da cozinha, onde já tinha uma bacia de água morna esperando. Me lavou com o sabão de coco, esfregando meus braços, meu pescoço, atrás das orelhas, com uma eficiência fria de quem prepara animal para vender na feira. Não tinha carinho naquele banho. Tinha capricho. A diferença entre os dois é um abismo que só quem já sentiu na pele entende. Depois do banho, ela me enxugou com o pano mais limpo da casa, me sentou no toco de madeira e penteou meu cabelo molhado até os fios ficarem lisos e brilhando. Prendeu com uma fita de tecido que ela cortou do mesmo pano florido do vestido. E então tirou o vestido do prego da parede, aquele vestido de estampa de flor miúda em fundo amarelo que ela costurou nas noites de candeeiro, e estendeu na minha frente. Eu olhei para aquele vestido e senti o estômago revirar. Cada costura daquela peça era um ponto na sentença da minha vida. Cada florzinha do tecido era uma mentira, bonita por fora, podre por dentro. A Maura ficou esperando eu vestir, com os braços cruzados e a expressão impaciente. Eu vesti. Não porque queria. Porque as pernas não tinham mais força para correr e a voz não tinha mais ar para gritar. Vesti como quem veste mortalha. Ela me olhou de cima a baixo, ajeitou a barra da saia, puxou a gola, alisou uma ruga no ombro. Depois deu um passo para trás, inclinou a cabeça e sorriu. Um sorriso de satisfação, de obra concluída. E eu ali, dentro daquele vestido que cheirava a tecido novo e a traição, me sentia a coisa mais sozinha do mundo. Os meninos estavam no canto da casa, sentados no chão. O Beto me olhava com aqueles olhos grandes que não perdiam nada, e eu vi que o lábio debaixo dele tremia, aquele tremor que vem antes do choro que menino teimoso não deixa sair. O Lúcio estava no colo do Beto, quieto pela segunda vez na vida, com o polegar na boca e os olhos arregalados, sem entender por que o mundo tinha ficado tão silencioso. O Josué não estava na casa. Ele tinha saído antes de todo mundo acordar. A Maura nem reparou na ausência dele. Ou se reparou, não deu importância. Para ela, o Josué já não existia naquela equação. Era um homem apagado, um empecilho que ela já tinha descartado na cabeça antes mesmo de descartar na vida. Mas eu reparei. Reparei e me agarrei àquela ausência como quem se agarra na última raiz antes de cair no precipício. Porque se o Josué não estava ali, era porque estava em algum outro lugar fazendo alguma coisa. E eu sabia, no fundo do peito,
que essa alguma coisa tinha a ver com o saco de estopa escondido, com as moedas miúdas, com o papel dobrado, com os olhares que ele dava para o curral e para a rodovia. O sol subiu e o calor veio junto, pesado, sufocante, daqueles que fazem a paisagem tremer no horizonte como se o mundo estivesse derretendo. A Maura me colocou sentada na porta da casa, virada para a estrada, como vitrine de loja esperando o comprador. Eu fiquei ali, com as mãos no colo, com as sandálias de couro apertando meus pés, sentindo o suor escorrer pelas costas e molhar o tecido novo do vestido. O cheiro de rapadura e de poeira quente se misturava no ar, e até hoje, quando eu sinto esse cheiro, o estômago embrulha e a garganta aperta. O tempo passou devagar, esticado, cruel. Cada minuto durava 1 hora. Cada som que vinha da estrada, um pássaro, um galho quebrando, o mugido distante dos bois no curral, me fazia o coração disparar e as mãos suarem frio. E então eu ouvi o barulho que eu temia. O trote pesado, cadenciado, ritmado, vindo pela estrada de terra. E junto com o trote, o tinir de arreio e o estalo surdo de casco no cascalho. O seu Raimundo apareceu na curva da estrada, montado a cavalo. Atrás dele vinha um peão, puxando uma mula que carregava um baú de madeira. Ele vinha devagar, sem pressa, com a pose de quem vai buscar o que já é seu por direito. O chapéu de couro brilhava no sol. O chicote balançava no cinto. E os olhos dele, quando me encontraram sentada na porta, se estreitaram com uma satisfação que me fez querer enfiar no chão e sumir. A Maura saiu de dentro da casa e ficou ao meu lado, com a mão no meu ombro. Não para me proteger, mas para me manter no lugar, como se segura a rédea de um animal nervoso. E eu senti os dedos dela apertarem minha pele com uma firmeza que dizia sem palavras: não tente correr. O seu Raimundo parou o cavalo na frente da casa. Desceu com aquela calma pesada de homem acostumado a ser obedecido. Olhou para a Maura e fez um aceno curto de cabeça, como quem cumprimenta sócio de negócio. Depois olhou para mim e deu um passo na minha direção. Foi nesse momento que eu ouvi outro som. Um som que vinha de longe, do lado da fazenda, abafado pelo calor e pela distância. Um som que no começo parecia trovão de chuva seca, rolo surdo no horizonte. Mas que foi crescendo, crescendo, ficando mais forte, mais perto, mais claro. Até que a terra debaixo dos meus pés começou a tremer. E eu soube, antes de ver, o que era aquele som. O chão tremeu primeiro. Depois veio o barulho. Um estrondo surdo que foi crescendo feito trovoada presa dentro da terra. Um rugido de centenas de cascos batendo no chão seco, todos de uma vez, tão forte que as paredes de taipa da nossa casa estalaram e um punhado de barro soltou do teto e caiu no terreiro como chuva de poeira. As galinhas se desesperaram, voaram para cima da cerca, cacarejando loucas. A mula do peão empinou, arrancou a corda e saiu em disparada pela estrada. E o cavalo do seu Raimundo, que estava amarrado no mourão, começou a relinchar e a puxar a corda com tanta força que o mourão balançou inteiro. A poeira vermelha subiu de uma vez. Uma nuvem grossa, densa, que engoliu o sol do meio-dia e cobriu tudo como se a terra tivesse virado fumaça. Eu não conseguia ver 2 palmos na frente do meu rosto. Os olhos ardiam, a garganta fechou, e por um segundo eu achei que o mundo estava acabando, que a terra tinha aberto e ia nos engolir a todos. O seu Raimundo xingou alto e correu para o cavalo, tentando segurar a corda que o animal puxava com uma força descontrolada. O peão que veio com ele girava no terreiro sem saber para que lado ir, tropeçando na poeira, com os braços esticados na frente, tentando enxergar alguma coisa. A Maura gritou e correu para dentro da casa, tropeçando na soleira da porta. E eu fiquei ali, paralisada na porta, com o vestido de florzinha amarela coberto de poeira vermelha e o coração batendo tão forte que eu sentia a pulsação nos olhos, nas têmporas, na ponta dos dedos. Foi quando eu senti a mão. Uma mão grande, calosa, forte, que agarrou meu braço com uma firmeza que eu conhecia de cor.
a mão do Josué. Ele apareceu do meio da poeira como se tivesse saído de dentro da própria terra, com o rosto coberto de pó vermelho, os olhos brilhando feito brasa no meio daquela nuvem e o corpo inteiro tremendo de adrenalina. Ele me puxou com uma força que quase me tirou do chão. E com a outra mão ele já segurava o Beto, que apareceu grudado na cintura dele como se tivesse se agarrado e não soltasse nem morto. O Lúcio. Onde estava o Lúcio? Eu senti o pânico me engolir. Abri a boca para gritar, mas a poeira entrou e eu engasguei. O Josué olhou para trás, para dentro daquela nuvem vermelha onde não se via nada, e por um instante, o instante mais longo da minha vida, eu vi o medo no rosto dele, o medo verdadeiro, aquele que aparece quando um pai acha que pode ter perdido um filho. E então, do meio do caos, veio um choro. O choro agudo, desesperado, de criança apavorada. O Lúcio estava debaixo da rede, encolhido, com as mãos nos ouvidos e a boca aberta num berro que a poeira quase engolia. O Josué largou meu braço, entrou na casa num salto, agarrou o Lúcio pela cintura e voltou. O menino se agarrou no pescoço dele com uma força de bicho acuado, as perninhas enroladas na cintura do pai, o rosto enfiado no ombro suado. E o Josué, com o Lúcio pendurado nele, pegou minha mão de novo e começou a correr. A boiada passava pela frente da casa. Dezenas de bois em disparada, corpos enormes e escuros cortando a poeira, os chifres aparecendo e sumindo na nuvem vermelha, feito lâminas. O chão sacudia tanto que eu tropeçava a cada passo. O barulho era ensurdecedor. Cascos, mugidos, estalos de cerca quebrando e, por trás de tudo, os gritos do seu Raimundo, que tentava controlar o cavalo e não conseguia. O Josué não correu para a estrada principal. Ele correu para o lado, cortando pelo fundo do quintal, passando pelo cercado velho onde ele tinha escondido o saco de estopa. Sem parar de correr, ele agarrou o saco que estava debaixo da palha e jogou nas costas. Depois, me puxou pela mão com mais força e gritou para o Beto ficar colado nele. E nós 4 rasgamos pelo pasto seco, correndo na direção oposta da boiada, com o capim alto batendo nas nossas canelas e os espinhos de jurema arranhando nossos braços. Eu corria sem sentir o corpo. As sandálias de couro que a Maura tinha calçado em mim se soltaram no primeiro trecho de pasto e eu nem percebi que perdi. O vestido de florzinha rasgou nos espinhos e eu não me importei. A única coisa que existia no mundo era a mão do Josué apertando a minha e o som dos passos dele na minha frente, firmes, decididos, de homem que sabe exatamente para onde está indo. Nós corremos por um tempo que eu não sei medir. Podia ter sido minutos, podia ter sido uma eternidade. O sol castigava nossas cabeças. O suor misturado com poeira escorria nos nossos rostos, formando riachos de lama vermelha, e a respiração saía em ofegos rasgados que queimavam o peito. O Lúcio chorava no ombro do Josué, um choro baixinho e constante, que cortava mais que grito. O Beto corria calado, com os olhos fixos nas costas do pai, seguindo cada passo sem questionar. Quando chegamos na beira da rodovia, eu achei que ia desmaiar. As pernas tremiam tanto que eu caí de joelhos na terra dura da margem da estrada. O Josué me levantou pelo braço e ficou ali, de pé, olhando para os 2 lados da rodovia com uma urgência que eu via pulsar na veia do pescoço dele. A estrada estava vazia e longa, esticando para os 2 lados até sumir no tremor do calor que subia do chão. O pânico voltou. Se não viesse ninguém, o seu Raimundo ia nos achar. A boiada não ia durar para sempre. A poeira ia baixar. E quando baixasse, ele ia montar naquele cavalo e vir atrás de nós com a fúria de um homem humilhado na frente dos seus. E contra a fúria de um capataz no sertão, 3 crianças e um homem sem nada não tinham defesa nenhuma. O Josué ficou plantado na beira da rodovia, com o Lúcio no colo e os olhos varrendo o horizonte. Eu fiquei do lado dele, agarrada no braço do Beto, rezando por dentro todas as orações que eu conhecia, misturando as palavras, engolindo sílabas, pedindo a Deus, a Nossa Senhora, a todos os santos que eu já tinha ouvido falar, que mandasse alguma coisa por aquela estrada.
Qualquer coisa. Um carro, uma carroça, um milagre. E foi quando eu ouvi, lá longe, abafado pela distância, o ronco velho e cansado de um motor. O motor roncava feito animal velho subindo ladeira. Um ronco engasgado, falhado, que tossia fumaça preta e engrenagem rangendo. Mas para mim, naquela beira de estrada, com o sol derretendo o mundo e o medo apertando cada osso do meu corpo, aquele ronco era o som mais bonito que eu já tinha ouvido na vida. Mais bonito que viola, mais bonito que canto de pássaro, mais bonito que qualquer modinha que o Josué já tivesse assobiado no terreiro de casa. O caminhão apareceu na curva da rodovia tremendo inteiro, coberto de poeira, com a carroceria aberta e uma lona rasgada amarrada com corda nos cantos. Debaixo daquela lona, apertados feito gado em curral, tinha gente. Muita gente. Homens, mulheres, crianças, velhos, todos com a mesma cara de cansaço e de esperança misturados, todos com trouxas de roupa no colo, todos indo para algum lugar que eles não sabiam se ia ser melhor, mas que não podia ser pior do que o lugar de onde vinham. Era um pau de arara. Aqueles caminhões que levavam os retirantes do sertão para as cidades grandes, espremidos na carroceria, aguentando sol, poeira, fome e sede, trocando o certo pelo duvidoso, porque o certo já não dava mais para aguentar. O Josué largou o Lúcio no meu colo e correu para o meio da estrada. Ficou ali, com os braços abertos, as pernas plantadas na terra, o corpo magro e suado tremendo de exaustão, mas firme feito mourão de cerca. O caminhão veio vindo, e por um segundo, horrível, eu achei que não ia parar. Que ia passar direto e nos deixar ali, na beira daquela rodovia, para o seu Raimundo encontrar. Mas o motorista pisou no freio. O caminhão gemeu, as rodas travaram na terra solta, levantando uma nuvem de poeira, e o bicho parou com um solavanco que jogou os retirantes uns em cima dos outros na carroceria. Antes que o motorista pudesse dizer qualquer coisa, o povo da carroceria já estava estendendo as mãos. Mãos magras, mãos calejadas, mãos que não tinham nada, mas que ofereciam tudo. Gente que não nos conhecia, que não sabia de onde a gente vinha nem para onde ia, mas que reconhecia no desespero dos nossos olhos alguma coisa que eles também carregavam dentro de si. A miséria tem esse poder estranho de criar uma irmandade silenciosa entre desconhecidos. A gente não precisa explicar. A gente só precisa estender a mão. O Josué me empurrou para cima primeiro. Mãos me agarraram pelos braços, me puxaram, me ergueram e me colocaram em cima das tábuas da carroceria com um cuidado rude, mas cheio de urgência. Depois veio o Beto, leve feito passarinho, içado por um homem grande que o segurou pela cintura e depositou do meu lado como se fosse coisa de vidro. Depois o Lúcio, que foi passado de mão em mão feito pacote precioso, ainda chorando, ainda agarrado em tudo que encontrava pela frente. E por último o Josué, que se jogou na carroceria com as últimas forças que tinha, rolou para o lado e ficou ali, deitado nas tábuas, com o peito subindo e descendo rápido e os olhos fechados, respirando um ar que agora tinha gosto de liberdade. O caminhão engatou a marcha com um rangido que arrepiava os dentes e começou a se mover. Devagar primeiro, depois mais rápido, ganhando velocidade naquela estrada de terra que ia ficando estreita no espelho retrovisor. Eu me virei e olhei para trás. Vi a poeira da estrada, vi o mato seco dos lados, vi a paisagem que eu conhecia desde que nasci ir ficando pequena, menor, até sumir. E com ela sumiu o casebre de taipa, o terreiro varrido, o fogão de lenha, o pé de juazeiro, o pilão, o riacho seco. Sumiu tudo que eu tinha sido até aquele momento. E sumiu a Maura. Eu não vi ela quando saímos correndo. Não sei se ela tentou impedir, se gritou, se correu atrás. Não sei se ficou parada na porta olhando a poeira da boiada engolir o terreiro. Não sei se chorou. Talvez tenha chorado. Talvez não. A única coisa que eu sabia, ali naquela carroceria que balançava e rangia e chacoalhava cada osso do meu corpo, era que a mulher que me deu a luz tinha me trocado por um teto que não pinga,
e que o homem que não tinha obrigação nenhuma de me amar tinha arriscado a própria vida para me tirar de lá. O Josué se sentou depois de um tempo. Encostou as costas na lateral da carroceria, puxou o Lúcio para o colo e fez um gesto para eu e o Beto chegarmos perto. Nós nos amontoamos em volta dele, os 4 grudados, suados, cobertos de poeira vermelha, com os corpos doendo e a alma rasgada. Uma mulher que estava sentada perto de nós abriu uma trouxa e tirou um pedaço de pão seco, daqueles duros que precisam molhar para comer. Partiu no meio e estendeu para o Josué sem dizer nada. Ele pegou, partiu em 4 pedaços e deu um para cada um de nós. O pão estava velho, ressecado, com gosto de farinha e de poeira. Mas eu juro, querida, juro por tudo que é sagrado, que nunca na minha vida eu comi nada mais gostoso do que aquele pedaço de pão seco, partido pela mão de uma desconhecida que dividiu o pouco que tinha com gente que não conhecia. O Lúcio dormiu no colo do Josué antes do sol se pôr. O Beto dormiu encostado no meu ombro, com a mão ainda segurando a barra da camisa do pai. E eu fiquei acordada, olhando o céu mudar de cor, do dourado forte para o alaranjado, do alaranjado para o rosa, do rosa para o escuro da noite que foi chegando devagar, cobrindo o sertão feito manta de lã grossa. As estrelas foram aparecendo uma por uma, e eu fiquei ali, balançando na carroceria, com o vento quente batendo no rosto e o cheiro de mato e de motor diesel entrando no nariz. E pensei que aquele céu era o mesmo céu que cobria a nossa casa, lá no Piauí. O mesmo céu que eu olhava sentada do lado do Josué, na porta do casebre. Mas agora eu estava olhando ele de um lugar diferente, de um lugar que se movia, de um lugar que ia para frente. E para frente era o único lugar para onde eu queria ir. A viagem no pau de arara durou o que pareceu uma vida inteira. O caminhão parava de vez em quando na beira da estrada para o povo descer, esticar as pernas, fazer as necessidades no mato e beber um gole de água de algum córrego que aparecesse no caminho. A gente dormia sentado, comia o que aparecia. Pedaço de rapadura que alguém dividia, punhado de farinha seca, fruta verde colhida na beira da estrada quando o caminhão parava. O Lúcio teve febre de novo na viagem, e uma senhora que estava na carroceria, uma mulher velha de rosto enrugado que parecia ter 100 anos de estrada nas costas, mastigou uma folha de erva que tirou de dentro da trouxa e colocou na testa dele. A febre baixou antes do sol nascer. Eu nunca soube o nome daquela mulher. Nunca mais a vi, mas ela está guardada num canto do meu peito que eu não abro para qualquer pessoa. O caminhão nos deixou numa cidade que eu nunca tinha ouvido falar. Uma cidade grande para os meus olhos de menina do sertão, com ruas de paralelepípedo, casas de tijolo com telhado de telha de barro, um mercado barulhento no centro onde se vendia de tudo, e gente demais andando para todos os lados com uma pressa que eu não entendia. O barulho me assustava. O cheiro era diferente. Não era terra e mato, era fumaça de carro, gordura de fritura e um cheiro enjoativo de esgoto que vinha de um valão que cortava a cidade. O Josué desceu do caminhão com o Lúcio no colo, o Beto grudado na cintura e eu segurando a mão dele. Nós 4, de pé na calçada, cobertos de poeira vermelha, com a roupa rasgada e os rostos queimados de sol, parecíamos bichos tirados do mato e jogados no meio da civilização. As pessoas passavam e olhavam para nós com aquele olhar que eu aprendi a conhecer muito bem nos anos seguintes, o olhar de quem vê gente miserável e desvia os olhos rápido, com um misto de pena e incômodo, como se a pobreza fosse contagiosa. Mas o Josué não abaixou a cabeça. Ele nunca abaixou. Ajeitou o Lúcio no colo, ergueu o queixo e começou a andar. Não sabia para onde, não conhecia ninguém, não tinha nada além do saco de estopa com meia dúzia de trocados e a roupa do corpo. Mas andou. E nós fomos atrás, porque atrás do Josué era o único lugar seguro do mundo. Os primeiros tempos foram duros de um jeito que dói só de lembrar. O Josué conseguiu trabalho numa obra, carregando tijolo e massa debaixo do sol, fazendo serviço de pedreiro sem nunca ter colocado uma colher de pedreiro na mão antes.
As mãos dele, que eram calejadas de lidar com corda e couro de cavalo, se abriram em bolhas novas, sangraram, criaram calos em cima de calos. Ele saía antes do dia clarear e voltava depois de escurecer, com o corpo coberto de pó de cimento e os ombros caídos de cansaço. Mas toda vez que entrava naquele quartinho alugado nos fundos de uma pensão que cheirava a mofo e gordura velha, ele procurava os olhos dos meninos e os meus, e eu via que ele ainda estava ali, inteiro, firme. Nós moramos naquele quartinho por um bom tempo. Dormíamos os 4 no chão, em cima de um papelão coberto com um lençol que uma vizinha da pensão deu de caridade. A comida era pouca: arroz, feijão aguado, ovo quando dava, farinha sempre. O Lúcio chorava à noite com saudade da rede e do terreiro. E eu ninava ele no colo, cantando baixinho as mesmas modinhas que o Josué assobiava no tempo do casebre, tentando trazer um pedaço do que a gente perdeu para dentro daquele quarto apertado. Mas o Josué tinha uma teimosia que eu só entendi muito tempo depois. Ele trabalhava feito animal, guardava cada trocado, não gastava com nada que não fosse comida e teto. E quando juntou o bastante, a primeira coisa que ele fez não foi comprar roupa, não foi comprar móvel, não foi comprar nada para ele. Ele me matriculou numa escola. Uma escola pública, simples, com as paredes descascando e os bancos de madeira riscados de canivete. Mas uma escola, com professor, com caderno, com lápis. Coisas que eu nunca tinha tido na vida. Eu lembro do primeiro dia que sentei naquele banco de escola e segurei um lápis na mão. Os dedos tremiam. A mão não sabia como pegar aquele troço fino e fazer ele desenhar letras no papel. As outras crianças eram menores que eu e já sabiam escrever o nome. E eu ali, grandona no meio delas, sem saber fazer um A direito. A vergonha queimava o rosto. Mas toda vez que a vergonha a apertava, eu lembrava das mãos do Josué sangrando no cimento para eu estar ali. E a vergonha virava outra coisa. Virava combustível. Eu aprendi a ler, aprendi a escrever, aprendi a fazer conta. E cada letra que eu desenhava no caderno era uma vitória contra tudo que tentaram fazer comigo. Contra o seu Raimundo e a bota reluzente dele. Contra a Maura e a vaidade cega dela. Contra a pobreza que queria me manter de joelhos para o resto da vida. Cada página do caderno era um passo para longe daquele vestido de florzinha amarela que eu vesti feito mortalha e que ficou rasgado nos espinhos do pasto do Piauí. Os anos foram passando e a vida foi se arrumando devagar, do jeito que a vida se arruma quando a gente não desiste. O Josué foi aprendendo o ofício de pedreiro e ficou bom naquilo. Tão bom que os donos das obras começaram a procurar ele pelo nome. O Beto cresceu calado como sempre, mas forte, e começou a trabalhar cedo, ajudando o Josué nas obras. O Lúcio, que tinha o sorriso largo e a língua solta, virou vendedor de fruta na feira do mercado e ganhava mais em gorjeta de senhora encantada com a simpatia dele do que no preço da fruta em si. E eu continuei estudando. Terminei a escola, aprendi a costurar, consegui trabalho numa fábrica de roupas da cidade. E foi ali, naquela fábrica barulhenta que cheirava a tecido novo e óleo de máquina, que eu conheci o homem que virou meu marido. Mas essa parte da história fica para o final, porque antes de falar de alegria, eu preciso contar o que aconteceu quando o passado bateu na nossa porta de novo. Porque o passado sempre volta, querida. Pode demorar, pode vir disfarçado, pode chegar manso, mas volta. O passado veio num fim de tarde qualquer, sem aviso, sem carta, sem recado. Veio na forma de um homem magro que apareceu na porta da pensão onde a gente ainda morava, perguntando pelo Josué. Era um tropeiro que fazia a rota entre o sertão e a cidade, levando e trazendo mercadoria e notícia de um canto para o outro. Alguém lá do Piauí tinha pedido para ele procurar um tal de Josué que tinha fugido com 3 crianças, e o tropeiro, de tanto perguntar, acabou achando. A notícia que ele trouxe era sobre a Maura. O seu Raimundo, depois que a poeira da boiada baixou e ele percebeu que a mercadoria dele tinha fugido, ficou com uma fúria que o povoado inteiro sentiu. Mas a raiva dele não se voltou contra nós,
que já estávamos longe demais para alcançar. Se voltou contra a Maura. Na cabeça daquele homem, ela era a responsável. Ela que prometeu e não entregou. Ela que fez ele passar vergonha na frente do peão. E homem como o seu Raimundo não aceita vergonha. Cobra. Sempre cobra. Ele não deu para a Maura nada do que tinha prometido. Nem o quarto na casa grande, nem a roupa nova, nem o respeito no povoado. Pelo contrário, espalhou pelo povoado que a Maura era mulher sem palavra, que tinha feito trato e não cumpriu. E no sertão daquele tempo, fama ruim era sentença. As portas se fecharam. As vizinhas que antes paravam para conversar passaram a atravessar a rua quando viam a Maura. Ela ficou sozinha naquele casebre de taipa, sem marido, sem filhos, sem ninguém. Com o telhado que continuava pingando, o fogão que continuava fumegando e o espelhinho rachado que agora refletia um rosto que ninguém mais queria olhar. Eu senti uma coisa estranha quando ouvi aquilo. Não foi alegria. Não foi vingança. Foi uma tristeza funda, misturada com uma raiva velha que eu achava que já tinha passado, mas que ainda estava ali, guardada num canto escuro do peito, feito brasa coberta de cinza que reaviva com qualquer sopro de vento. A Maura era minha mãe. E por mais que ela tivesse feito o que fez, por mais que ela tivesse me olhado como moeda de troca e sorrido enquanto me entregava, uma parte de mim, a parte mais teimosa e mais boba do meu coração, ainda sentia falta dela. Ainda lembrava dos dedos dela passando no meu rosto naquela vez, daquele segundo de maciez que apareceu e sumiu como estrela cadente. O Josué ouviu a notícia calado. Ficou um tempo olhando para o chão, com as mãos apoiadas nos joelhos e os ombros curvados. Depois levantou a cabeça, respirou fundo e foi trabalhar. Não comentou. Não julgou. Não falou mal da Maura, nem naquele dia, nem em nenhum outro dia da vida dele. E eu aprendi com ele, mais uma vez, que a grandeza de um homem não se mede pelo tamanho da terra que ele pisa, mas pelo tamanho do silêncio que ele é capaz de manter quando teria todo o direito de gritar. A vida seguiu. E foi na fábrica de roupas, como eu disse, que eu conheci o meu marido. Um homem quieto, trabalhador, que consertava as máquinas da fábrica e que começou a aparecer perto da minha mesa de costura todo dia, com um copo de café na mão e um sorriso tímido que me lembrava. E como me lembrava, o sorriso do Josué. Nós nos aproximamos devagar, do jeito que as coisas boas se aproximam quando a gente já apanhou demais e tem medo de abrir o peito de novo. Ele foi paciente, esperou. E quando eu finalmente disse que aceitava, ele chorou. Homem feito, com mão de mecânico e ombro largo, chorando feito menino porque uma costureira retirante disse que queria ficar com ele. Nós casamos numa cerimônia simples, numa igrejinha pequena que cabia pouca gente. O Josué me levou até o altar. Ele vestiu a melhor roupa que tinha. Uma camisa branca que o Beto comprou para ele na feira, engomada com tanto capricho que as dobras ficaram marcadas feito navalha. E quando ele me entregou na frente do padre e soltou a minha mão, eu vi os olhos dele brilharem. Não era tristeza. Era a felicidade de quem plantou no meio da seca e viveu para ver a flor abrir. Eu dei 3 filhos para o meu marido. E cada um deles, quando nasceu, foi colocado nos braços do Josué antes de qualquer outra pessoa. Porque avô era ele, pai era ele. O homem que me deu nome, que me deu estudo, que arriscou a vida por mim num estouro de boiada e que carregou meus irmãos num pau de arara para o desconhecido, só com um punhado de trocados e uma coragem que eu até hoje não sei de onde veio. O Josué viveu para ver os netos crescerem. Viveu para sentar na porta da casa que ele mesmo construiu, tijolo por tijolo, com as mãos que sangraram no cimento, e assobiar de novo aquelas modinhas que eu achava que tinha esquecido. Viveu para ver o Beto se tornar mestre de obras respeitado. Viveu para ver o Lúcio abrir um comércio na feira e encher aquele lugar de risada com a simpatia dele. Viveu para ver a linda Flor, a menina que ele achou no terreiro de chão batido e chamou de Flor. Virar mulher feita, mãe, avó, dona de casa própria,
com o nome escrito na placa da porta. E a Maura. Muitos anos depois, quando o rancor já tinha se transformado numa coisa mais mansa, mais cansada, eu mandei notícia para ela. Mandei dizer que estava bem, que os meninos estavam bem, que a vida tinha seguido. Ela mandou resposta. Poucas palavras pelo que me contaram, mas mandou. E com o tempo, a gente foi trocando recado, de longe, devagar, como quem costura um rasgo muito grande com linha fina, sabendo que nunca vai ficar igual ao que era antes, mas que pelo menos tampa o buraco e impede o vento de entrar. Eu não sei se perdoei a Maura por inteiro. Acho que perdão inteiro é coisa que a gente fala, mas que o coração demora para concordar. Mas eu fiz as pazes com a lembrança dela. Guardei a mãe que ela poderia ter sido num lugar separado da mãe que ela foi. E nos dias em que a saudade aperta, eu não penso na mulher que me entregou. Penso nos dedos dela no meu rosto, naquele segundo de maciez. E isso me basta. Fazer essa idade que eu tenho é olhar para trás sem rancor, mas com os olhos bem abertos. É saber que a vaidade pode cegar até o amor de uma mãe, mas que o amor de verdade, aquele que não vem do sangue, mas vem da escolha, é capaz de mover o mundo. O Josué me ensinou isso sem nunca ter lido um livro na vida. Me ensinou com a mão grossa dele segurando a minha no meio da poeira. Me ensinou carregando meus irmãos no colo enquanto o chão tremia. Me ensinou guardando trocados dentro da camisa para me dar um futuro. Eu olho para a minha casa hoje, para os retratos dos netos na parede, para a cadeira vazia onde o Josué sentava para assobiar. E eu sinto uma coisa no peito que eu passei a vida inteira procurando a palavra certa para descrever. E a palavra é gratidão. Uma gratidão tão grande que não cabe numa história, não cabe num vídeo, não cabe numa vida. Mas que eu quis dividir com vocês, porque dividir a história é o jeito que a gente encontra de manter vivo quem a gente ama. Se essa história tocou o coração de vocês, compartilha com alguém que precisa ouvir que o amor verdadeiro não é o que vem do sangue, é o que vem da escolha. E se vocês conheceram um Josué na vida de vocês, um homem ou uma mulher que escolheu amar sem obrigação, escreve o nome dessa pessoa aqui embaixo. Porque gente assim merece ser lembrada. Gente assim merece ter o nome escrito em todo lugar. Você já viu alguém trocar o amor da família por dinheiro ou luxo e, no fim, acabar sozinho chorando o leite derramado? Conta para mim aqui embaixo se você também acredita que o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. A vaidade pode até destruir um lar, mas o amor verdadeiro reconstrói a vida da gente em qualquer lugar. A poeira do passado abaixa, mas a gratidão, querida, a gratidão fica para sempre. Que a paz que eu sinto hoje na minha casa alcance o coração de cada uma de vocês que caminhou comigo nessa estrada.